Bom dia, meus amigos. Hoje, 10 de maio, vamos falar sobre um tema. Com certeza você nunca imaginou, eu acho, né? Nunca imaginou um assunto como esse. Já imaginou que a sua oração ela pode servir de maldição para você mesmo? É a mesma coisa que eu perguntar para você assim: você já imaginou Jesus negando a oração para alguém? Já pensou nisso? Você deve falar bem assim, isso é um absurdo, né? Mas por incrível que pareça, lá em João 17:9 fala bem assim, Jesus dizendo, eu não oro pelo mundo, eu só oro por aqueles que meu Pai me enviou. Percebeu? Aí você vai ver com aquele argumento de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Repara que a palavra mundo aí é a mesma palavra mundo que está lá em João 17:9. Mas a palavra cosmos, que é mundo, ela tem três formas diferentes de interpretar, tá? E ali Jesus está dizendo bem claro que ele só ora por aqueles que foram feitos antes da criação dos séculos. A burrada e as besteiras que o homem fez, quebrando o pacto com Deus, é problema dele. Tem gente que não gosta de acreditar nessas coisas porque acha que Deus é injusto. Mas o apóstolo Paulo, prevendo isso, ele já falou, lá em Romanos 9, 16, 17, ele fala assim, porventura o barro pode chegar para o oleiro, que é o que fabrica, né? Os vasos, né? Os copos, né? E tudo mais. Por que me fizeste assim? Ele faz o que ele quer. Aí ele mesmo diz, para piorar a situação, ele faz vasos de honra e vasos para desonra. Já parou para pensar nisso? Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Em nome de Jesus, tire da sua cabeça essa justiça própria, que você está fazendo um favor para Deus em acreditar nele. Deus não está nem interessado nos seus favores. Até porque a Bíblia diz em Isaías 64, já falei isso aqui outras vezes, mas é bom repetir, a sua justiça para Deus é como o trapo de imundícia, é como o pano que envolve a lepra, é aquela gaze que envolve a lepra. Se a sua justiça é como a lepra, imagina a sua injustiça. Percebeu? Ou você acha que não comete injustiças todos os dias, injustiças todos os dias? Esse balaio, para Deus, não vale nada. A única coisa que vale para Deus é o sangue do inocente que morre por muitos. Você não sabe quem é, tá? Então, vamos lá. Não adianta nenhuma coreografia religiosa. Se não estiver na palavra, até a oração do indivíduo vira maldição ou abominação para ele mesmo. Vamos conferir isso? Provérbios 28:9 diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a palavra, lógico que no original hebraico está escrito lei, tá? No caso, a Torá. E nós entendemos que a Torá é a palavra de Deus, é o todo, não é só um pedaço da Bíblia, não, tá bom? Aquele que se desvia, né, de ouvir a instrução, a palavra de Deus, até a sua oração será amaldiçoada ou abominável. Percebeu? Percebeu a dureza desse texto, irmãos? Percebeu que não é brincadeira dizer que é cristão? O negócio é muito mais sério. E quanto mais você se envolve com Deus, mas sem nenhum envolvimento genuíno, você está se colocando na beira do precipício de um vulcão? E você acha que Deus não conhece os seus? Ele mesmo já falou, eu conheço a voz das minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem e me seguem.
Quem conhece a Jesus, segue a Jesus. Quando eu falo seguir a Jesus, não é decorar a Bíblia. É você perceber que existe uma vida paralela em nossa volta e você precisa enxergar essa vida, que é uma vida do mal e também uma vida do bem, uma vida, árvore da vida. Se você não tiver com seus olhos espirituais atentos, seus olhos carnais também estão atentos. Entendeu? Vamos lá? Olha só. Quando tudo vai bem, tudo parece estar no seu devido lugar, não é verdade? Como o dia de hoje, convencionado como Dia das Mães, né? Ou melhor, amanhã, né? Dia das Mães. Mas mesmo nesse dia, o mal não deixa de bater a sua porta. Portanto, comemore, mas não se insensibilize e afaste do mal. Mães precisam ser adornadas todos os dias, pois o mal faz o retrocesso da mesma forma. E isso só todo dia. Todas as honras e alegrias a todas as mães nessa jornada. Lindo, né? Provérbios 13:19 diz: o desejo que se cumpre agrada a alma, mas aparta-se do mal, é abominável para os insensatos. Somos formados por fragmentos. Às vezes, um só fragmento fala por todos. Deveria ser o contrário, mas é mais fácil fragmentar, da onde vem a palavra diabalos, porque a preposição dia significa atravessar, e balos quer dizer um verbo que significa lançar, jogar. É como você pegar um quebra-cabeça, embaralhar ele todo e jogar na mesa assim, ele vai ficar diabolos. É um diálogos que você fez, que não tem nada a ver com o diabo, tá? Até então. Mas você vai juntando aquilo ali. Quando você junta, você está fazendo, vou deixar do jeitinho que eu escrevi aqui, quando você vai desfragmentar, ou seja, juntar, você vai criar uns símbolos. Repara que a preposição mudou de dia para sim. Sim quer dizer junto de. Agora o balos, que é o mesmo verbo lá de cima, do diabolos, é o mesmo. Entendeu? Você vai pegar essas peças que estão todas jogadas e vai juntar. Quando você junta, você percebe que foi montado, aquilo ali se tornou um símbolo. É só você imaginar a bandeira brasileira. Tá? Imagina um retângulo para um lado, um losango para o outro, um círculo para o outro. Elas separadas, elas estão diabolizadas, estão separadas. Mas quando você junta o retângulo, o losango e a bola, forma-se o símbolo da nação brasileira. Deu para entender? Então, simbolizar é iconizar e referenciar. Usamos nossa zona de conforto para estragar tudo. Mas se começarmos a juntar os pedaços, fica tudo novinho, rapidinho. E um novo povo, um símbolo, aparece das cinzas, como a fênix. Provérbios 10:31 diz: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Percebeu? A distância do evangelho aumenta quando não sabemos usar de sabedoria com os de dentro, principalmente. Imagine com os de fora. Aproveitar significa que tudo deve acontecer a partir do mercado, do meio das pessoas, nas ruas, fora da sua formalidade, fora das instituições, das suas proteções, e em qualquer oportunidade. A palavra é kairos. Hoje, sua oportunidade, hoje use sua oportunidade, aproveite o seu tempo.
Tá? Colossenses 4:5 diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Se ele está falando para você aproveitar as oportunidades, é porque elas estão sempre aí. Lembra que ontem eu falei sobre as placas de sinalização? E é isso. Se você tiver olhos espirituais, você vai bater o olho e vai saber para onde ir. Não se agarre a nada que te prenda a essa terra que jaz no maligno. Lembra também que eu já falei, maligno aí pode ser traduzido como pântano. Entendeu? Morar num pântano não é uma coisa muito agradável, né? Entendeu? Então vamos fazer deste sábado um dia abençoado na sua vida e amanhã vamos comemorar, né, o Dia das Mães. E com certeza, para quem não tem a sua mamãe, que Deus tenha misericórdia de você, que você tenha parentes e amigos que formam uma só família. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus.